Pronto. Boa noite, pessoal. Então, chegamos à nossa última aula de gestão da produção. Tá? Meu nome é Alessandro. Então, a gente vai falar sobre reciclagem mecânica dos plásticos. Lembrando que nós estamos no Cataforte, né? Fortalecimento do associativismo e cooperativismo dos catadores dos materiais recicláveis. O nosso projeto, então, é o projeto 21980. Cataforte, fortalecimento e estruturação da rede de catadores e catadoras do Vale do Rio dos Sinos. Certo? Então, o nosso curso é um oferecimento da Fundação Banco do Brasil, do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, e do Governo Federal. A realização é da minha empresa, a Libertar. Certo? Lembrando, então, só, pessoal, para nós retomar nosso assunto, na terça passada eu tive uma dificuldade de conectar a internet, aí não tivemos aula. E na quinta da semana passada e na sexta, e na quinta da semana passada e na terça dessa semana, a gente teve, então, as aulas com o professor Nelson, tá? Nelson, que ele é funcionário da Braskem há 16 anos, ele falou para vocês nas aulas, e a gente falou de economia circular na primeira aula, e de reciclagem química e recuperação energética na segunda, tá? Então, assim, a gente fala muito do mito, principalmente da recuperação energética, né, da incineração, mas tem um conceito por trás e tal. E o que a gente viu é que são processos muito caros, né? São processos caros que não são de fácil adoção, especialmente quando o professor Nelson falou de reciclagem química, foi bastante importante, porque neste processo específico, tá, se tem, sim, a necessidade de ter uma separação anterior dos materiais. Tá? Então, eu estava até falando antes de iniciar a gravação, eu fiz um trabalho com rejeito, até mostrei para vocês algumas das coisas que a gente já trabalhou. E, então, alguns plásticos, né, que estão no rejeito, eles podem ser focos de outro tipo de reciclagem. Então, foi bastante importante, né? E essa aula de hoje, ela deveria ter sido antes, então. Nós estamos nessa sexta-feira, dia 26/6, para fazer o nosso fechamento dessa disciplina. E na semana que vem já nós temos uma disciplina nova, e a Tayla depois vai fazer um briefing para vocês do que a gente vai ver na sequência do curso. E o nosso curso está bem no fim, gente. Está bem no fim mesmo. Parece mentira, né? Parece que foi ontem que nós estávamos em fevereiro, tinha calor ainda e nós estávamos iniciando nossa trajetória. Certo? Deixa eu trocar. Hoje é um assunto que eu particularmente gosto bastante. Tá? Peraí, deu alguma zebra aqui. Vamos ver se eu consigo trocar. Consegui. Tá. Primeiramente, tá? Nós trabalhamos com reciclagem, tá? Se tem uma questão conceitual, assim, o que se fala sobre o que é reciclagem, tá? Aí eu peguei um conceito, que é a da Lei 12.305, a nossa lei que rege muito do que a gente faz até hoje, né? É uma lei de 2010, e diz que reciclagem é o processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observar as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes. Lá, quando eu fiz o técnico em plásticos, isso há muitos anos atrás, e não cabe dizer há quantos anos atrás, a gente aprendia que os termoplásticos eles eram recicláveis. Tá? Então, o que queria dizer isso? Eu posso pegar qualquer tipo de produto plástico, termoplástico no caso, eu destruo esse produto, tá? Eu vou colocar numa máquina que tem lá a possibilidade de eu amolecer esse material e ele pode ser remoldado. Isso é reciclar. Tá? Então, quando a gente vê vários produtos nossos que passam das nossas mãos lá nas esteiras e vão para o rejeito, a gente fica pensando assim, mas ele não tem comercialização, a gente falou sobre isso já nessas aulas, e eles são recicláveis, tá? É porque, assim, a cadeia produtiva, tá? O que quer dizer, assim, o resto, o material que a gente destrói, este resto desse material, ele, por algum motivo, ele não é reaproveitado, ele não tem uma cadeia desenvolvida. Tá? Quando a gente falou esses tempos do PET, da garrafa de leite branca, o que se tem é que não se tem uma cadeia produtiva desenvolvida para assimilar esse material. Assim como outros materiais que a gente já conhece também. Então, hoje a gente vai falar sobre reciclagem mecânica, que é a adoção de máquinas para fazer essa destruição do produto
e a gente deixar ele em flocos, que a gente vai depois dizer depois por que é importante deixar em flocos e por que é importante também ter uma etapa de extrusão posterior à parte de reciclagem mecânica. Quem já foi a Dois Irmãos sabe que o pessoal lá, né, de Dois Irmãos, realiza esse processo. Tá? E assim, aqui nós já tivemos a experiência em Nova Hartz, a Regina teve experiência lá por um curto espaço de tempo, mas teve. Em Nova Hartz eles também faziam esse processo. Campo Bom fazia esse processo, só que ambas, tanto Nova Hartz quanto Campo Bom, não extrusavam. Eles iam até o flake, tá? Eles faziam até o flake. E tu tem aí uma vantagem, que é tu conseguir agregar valor, certo? Isso no final a gente vai fazer a gente vai pedir para vocês um exercício, né? Para a gente ver qual seria a agregação de valor final a esses produtos. Então, se agrega bastante valor. E como somos nós aqui defendemos que os catadores tenham acesso à tecnologia e consigam agregar valor para si, para suas cooperativas, né? Então, a gente vai falar um pouco também da possibilidade dessa agregação de valor, certo? O processo conhecido como reciclagem mecânica consiste na combinação de um ou mais processos operacionais para o reaproveitamento de material, tá? Transformando em grânulos para a fabricação de outros produtos. Não sei se alguém de vocês já viu uma máquina de plástico moldando um balde, uma bacia, ou fazendo uma lona, fazendo um saco de lixo? Ele disse que sim. Vocês então já viram, né? Eu já vi fazendo lona. Quando a gente beneficiou ali em Nova Hartz, a gente foi no seu Laércio, esqueci o nome da empresa dele agora. É em Novo Hamburgo, né? É, isso aí. A gente viu, ele mostrou todo o processo. Eles faziam o saco de lixo, o preto, e também os saquinhos para fruteira, assim, os transparentezinhos, sabe? O picotado, que tu tira picotado, né? Sim. Pode falar, Lino. Boa noite. Balde, bacia, assim, eu nunca vi, mas eu trabalhei em injetora. A gente injetava sola e também injetava capinha de DVD, né? Que é o material PP. Isso aí eu já participei disso, eu trabalhava. Tu injetava com PP, né? Isso, capinha de DVD é PP. Tô meio rouco aí, tô com dor de garganta. Ah, não, com esse frio aí não tem como não sofrer com alguma gripe, coisa assim. Não, legal, eu não lembrava que o pior que a capinha de DVD, na verdade, era PP. Né? Então, assim, a injeção da sola era poliuretano, tu lembra? Qual era o material? Era poliuretano, né? Era TR e TR. PU, isso, PU, que é salto, poliuretano. né? Uhum. Isso. Eu fiz um trabalho há muitos anos atrás também sobre poliuretano. É um material difícil de se moldar, não é um material fácil, não. Tá, então assim, a reciclagem desse material, inclusive, tá, o poliuretano, ele não é reciclável, ele não é reciclável mecanicamente. Porque lembra que eu falei para vocês agora há pouco que os plásticos que a gente conhece, eles são termoplásticos, quer dizer, com termo de temperatura. Se eu consigo colocar temperatura nesse material, eu consigo amolecer e remoldar. O poliuretano, ele não tem essa característica. Ele é um termo fixo. Então, as cadeias químicas dele são diferenciadas. Se eu botar temperatura, ele queima, ele degrada e não se transforma em nada. Então, o poliuretano, ele não é um termoplástico. Ele é um plástico, mas ele não é um termoplástico, é um termo fixo. É um material bastante difícil de se tratar, o poliuretano. Aqui, pessoal, eu peguei uma referência da professora Maria Zanin. Eu conheci ela lá em 2010, há muito tempo atrás também. E eu tirei do livro dela esse fluxograma que fala um pouco como é que funciona as etapas da cadeia produtiva quando se fala de reciclagem mecânica, né? Então, aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo colocar lá, eu tenho os resíduos plásticos pós-consumo, que eles são separados na triagem, né? E eles são, como vocês já sabem, aqui vai entrar algumas questões que vocês já sabem, tá? Muito, muito bem. Eles podem ser triados como plástico rígido ou plástico filme. Tá? A maior das cooperativas chega até aqui, depois eles são enfardados e tal, são vendidos.
Mas essa separação é importante pelo seguinte, a maioria dos plásticos filme, tá, eles são de polietileno de baixa densidade. E a maioria dos plásticos rígidos são de polietileno de alta densidade e PP. Tá, aqui eu estou ignorando, por enquanto, a existência do PET, tá? Eu só estou fazendo essa separação de poliolefínicos. O que são os materiais poliolefínicos? São todos os materiais que, colocados na água, eles flutuam. Tá? Isso também é uma noção importante. O filme, ele pode passar pelas seguintes etapas, ó, moagem, tá? O rígido também é moído, então se vocês lembrarem o processo em Dois Irmãos, ele passa por uma moagem primeiro. Eles são lavados, porque o material, eles estão vindo, né, de um processo que é um resíduo que foi consumido, teve na casa das pessoas, foi coletado, muitas vezes misturado com material orgânico. Eles precisam ser secados e o processo com o plástico filme, ele passa por uma etapa chamada aglutinação, que eu vou mostrar depois o que é. Tá? Então eu tenho a aglutinação, que é uma etapa a mais, e aqui assim, ó, lá em Dois Irmãos o pessoal usa duas moagens, uma moagem no início e outra no fim, para deixar o grão mais parelho. Tá? Eu vou usar esse termo parelho, porque depois, para ser processado, esse grão ele precisa estar bem parelhinho assim, porque se eu colocar temperatura nele, se eu tiver grãos muito maiores que os outros, esse grão maior vai demorar mais para processar que os menores. Então, eles precisam ter a gente chama de granulometria mais parelha. Tá? O material rígido se transforma em floco e o material aglutinado se transforma em material aglutinado. Tá? Ele tem esse nome mesmo. O reprocessamento, então, é o processo de extrusão, que Dois Irmãos já realiza, tá? E as outras cooperativas, na época que faziam esse trabalho, assim, que iam até o floco ou até o aglutinado, vendiam o seu material para uma empresa que fazia a extrusão, certo? Então, eu tenho o resultado final, que são os meus grânulos de material reciclado, que se tornam um produto reciclado, certo? Então, qual é o preço hoje do polietileno de alta leitoso de vocês? Alguém podia... algumas coisas eu lembro de cabeça, outras não. Enfardado? Sim. R$2,80 o nosso. R$2,80. É mais ou menos o preço dos demais? Hein? Vou pegar R$2,80 como base, então. Vocês podem ter certeza, sim, que tu vai pegar, ó, o Glademir botou um certinho. E se tu vai botar ele em flake, tá? Tu vai vender ele moído, tu já sai pegando ele de cara uns R$4,20, tá? R$4,20, R$4,50. Ele extrusado vai perto de 8. É bastante diferença. Certo? Então, para vocês verem que como esse material ele agrega de fato valor, né? Aqui eu peguei peguei um outro modelo só para mostrar um pouquinho de forma mais detalhada, tá? Eu tenho de novo o sistema de separação, o meu sistema de moagem, a minha lavagem e descontaminação. Eu preciso lavar, isso é uma coisa importante, tá? Todo material passa pela mão da cooperativa, que é coletado, que tem lá, acondicionou produto, pode ter sido sujo com material orgânico ou por outros materiais e tal, ele precisa ser lavado, tá? Eu tenho sistema de secagem também. Aí os rígidos e os flexíveis são divididos, né? Eu tenho, então, no caso do flexível, um sistema de adensamento, que é o aglutinador faz isso, o aglutinador adensa o plástico filme, que ele é muito leve, para aí sim, depois de extrusar e peletizar, eu tenho os processos de injeção, sopro e extrusão. Ok? Comum é o uso, então, do sistema de moagem na posição aqui, né? Que antes de tu passar o rígido aqui, tu seca e tu deixa ele novamente no sistema de moagem. Se eu consigo trocar aqui. Alguma pergunta até agora? Vamos tocando, então, que hoje tem o conteúdo, ele é... Então, os 3 polímeros, pessoal, que eles... isso é importante, tá? Nós chamamos de plástico. Quando eu fui fazer o meu mestrado na URGS, eu conheci uma professora que ela é peruana, a professora Ruth Campomanes. Ela até foi comigo fazer visitas na Roselândia, isso faz bastante tempo já, e em Dois Irmãos também ela foi comigo visitar e tal.
E ela não foi minha orientadora foi a professora Regiane, que também tinha relação com o pessoal da Roselândia lá, com o trabalho de um colega de gravimetria de materiais lá. E ela sempre corrigia quando eu chamava plástico, porque não era o termo é polímero, né? Mas, na verdade, o termo plástico ele está correto, assim. Mas era só um capricho dela. Então, todos os polímeros com menos de 1 grama por centímetro cúbico, eles boiam na água. Tá? Então, aqui, o polietileno de alta é 0,94, o baixa 0,92, o PP 0,95, alguma coisa assim. O PET tem 1,35. Tá? Ele é uma faixa de 1,35 a 1,42. O PVC ele tem uma faixa de 1,33 a 1,39. Então, ambos, tanto o PET quanto o PVC, afundam na água. O PS, que é o nosso isopor lá, na verdade o isopor ele vai flutuar na água porque ele tem ar, mas se eu pegar um copinho de PS, vocês notarem assim, vocês cortarem um pedacinho dele, colocarem na água, darem uma batidinha, ele vai afundar bem devagar, porque a densidade dele é de 1,04 a 1,06. Então é um pouquinho maior que a densidade da água. Ele vai afundar bem devagar. Tá? Então, essa densidade do material é bastante importante para, né, os processos de reciclagem. Então, por exemplo, lá, por que às vezes o comprador podia pedir que separassem as tampinhas e os rótulos da garrafa PET, mas eles não pedem. Por quê? Porque na hora de processar o PET, o PP vai flutuar e o PET vai afundar na água. Certo? Então, esses aqui são os poliolefinas, eles têm menos de 1 grama por centímetro cúbico, logo eles flutuam na água. E aqui, pessoal, eu tenho, né, o nosso modelo de reciclagem de plásticos, né? Esse aqui é lá do início, logo que a gente instalou as máquinas de Campo Bom. Tá? Se vocês podem olhar, o moinho tá, deixa eu pegar aqui assim, ó. O moinho tá lá no fundo, eu tenho todo o meu tanque de lavagem, eu tenho aqui os secadores, aqui o primeiro secador e o segundo, então é o processo que a gente viu agora há pouco. Tá? Então nós vamos falar sobre eles, sobre cada uma dessas etapas, certo? Então aqui, essa aqui, Regina vai sentir saudades, tá? Foi logo quando nós instalamos as máquinas em Nova Hartz, tá? Esses projetos eram todos financiados pela Braskem na época, né? Tanto em Campo Bom... Recordar é viver. Recordar é viver. Né? Tanto em Campo Bom, Nova Hartz, Dois Irmãos. Inclusive, a minha graduação em gestão da produção, eu escrevi sobre esse processo em Nova Hartz. Né? E depois, no mestrado, eu escrevi sobre Campo Bom e sobre Dois Irmãos e sobre Esteio, que se tinha uma iniciativa de se colocar esse tipo de processo em Esteio na época. Então, nós vamos passar por cada uma dessas etapas, tá? Para vocês conhecerem. Então, a primeira, tá? Isso aqui é uma etapa nova, tá? Que é a desrotulagem. Tá? Lá em... Isso aqui são fotos de Dois Irmãos, né? O pessoal tá fazendo desrotulagem. Muitas vezes eles compram o material, tá? De outras cooperativas para desrotular lá, certo? E então a desrotulagem é bem simples, é um processo para simplesmente tirar o rótulo, tá? E tirar também a tampinha das garrafas. Tá? Esse processo aqui deles lá não tem o auxílio da água, mas o comum, tá, é ser utilizado com o auxílio da água, tá? De tirar o material de dentro, borrifar com água e tal. Ele é semelhante a um secador, ele tem força centrífuga para tu conseguir quebrar a garrafa e tirar o rótulo, tirar a tampa e tal. As máquinas que eu vi até hoje não tinham uma eficiência tão boa, tá? Mas dizem que quando tem o auxílio da água, a eficiência sobe para quase 90%, tá? Da eliminação de tampas e rótulos de polipropileno ali. O polipropileno, pessoal, é um material que ele em baixas quantidades, ele é miscível com polietileno de alta. Mas assim, no meio a meio, por exemplo, já ele começa a atrapalhar. Ambos se atrapalham, tá? Por isso que eles têm que ser separados. Moagem é o segundo processo, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho uma peça grande, eu preciso moer essa peça para deixar num tamanho menor para o processo de lavagem, tá? Então, a etapa de moagem é caracterizada pela destruição do produto e sua consequente redução do tamanho. O material moído, comumente chamado de floco, deve ter tamanho adequado para as etapas subsequentes do processo, por exemplo, a limpeza. Aqui, pessoal, esse moinho aqui,
eu deixo, ele é moinho bem pequeno, eu deixo essa imagem aqui porque eu tenho quase uma coisa, vamos dizer assim, emocional, porque esse é o moinho lá do IFSU, tá? Foi o moinho que eu aprendi a trabalhar com reciclagem, foi nesse moinho aqui. Muito, fiquei tardes moendo peça de injeção que os alunos faziam na aula e tal, sobrava muita peça. Então a gente passava, eu ficava aí tarde moendo material aqui. Esse aqui já é a máquina de... É um moinho de 2 irmãos aberto, para vocês verem lá a composição de facas. Então ficam facas no rotor, né? E tem aqui, ó, isso aqui são facas, tá? Ó, a gente chama de faca. E aqui também, ó, tem facas. Essas aqui são lâminas fixas. Essas são as lâminas que estão no rotor, né? Então eles fazem o mesmo processo de uma tesoura, tá? Então essa aqui girando, né? Faz lá um movimento parecido com uma tesoura para quebrar o material. Tá? Quanto mais assim começa as facas a ficarem necessitando de afiação, então quer dizer que começa, deixa eu pegar ali de novo, aqui começa a aumentar a diferença, né, da lâmina fixa para a lâmina que está no rotor. E ele começa a cortar menos. Então, é um momento que tu tem que afiar as facas. Lá em Dois Irmãos o pessoal me diz que a cada 2 dias com certeza eles têm que fazer uma afiação de lâminas. E o que se aconselha, tá, quando vão comprar a máquina, quando eu estou envolvido no processo, que a gente tenha sempre um jogo de facas reserva. Tá? Então, nem sempre as cooperativas têm um afiador de facas. Dois Irmãos lá conseguiu, né, pegou emprestada da Copete Sinos, e com isso consegue, né, afiar as facas sempre durante o dia de trabalho. Quem não tem que mandar para outro lugar, então é importante ter, né, lâminas sobressalentes para você usar. Certo? Aqui, o sistema de lavagem e descontaminação, isso aqui tem um fator importante, tá? Aqui foi quando foi construída, hoje não é mais assim lá, o tanque de lavagem de Dois Irmãos. Esse tanque aqui, se eu não me engano, ele tinha 7 metros. O de Campo Bom tinha 9, se eu não me engano, se não me falha a memória. Eu estou fazendo alguma coisa aqui errada, não. Se eu não me engano, tinha um 9, tá? O de Campo Bom era maior. Tá? Por que eu tenho que ter um tanque com água? Se eu tenho sujeira, tá? Eu preciso remover com água. Certo? Então, por exemplo, vai pegar lá o polietileno de alta das garrafinhas de alvejante, do PAD colorido e tal. Pô, já por ter produto de limpeza junto, ele já auxilia na limpeza do material. Tá? Isso é um ponto positivo. Então, muitas vezes o pessoal vai começar pela cor. Vou começar com polietileno leitoso, tá? E aí eu passo pro colorido, porque assim, aí o colorido ele não vai ser contaminado pelo branco, porque ele vai conseguir ser assimilado, mas o contrário não, né? Se eu fico fazendo o colorido, passo pro branco, eu tenho que ter uma limpeza maior da máquina, do moinho, etc. Então aqui eu tenho toda a etapa de lavagem, tá? Lembrando, pessoal, não é o nosso caso, mas quando eu vou lavar polipropileno de margarina, por exemplo, manteiga, eu precisaria ter ou um auxílio de algum produto químico ou uma lavagem com água quente. Tá? É o que mais se utiliza, né? Então, a etapa de lavagem é fundamental para o processo de reciclagem mecânica de resíduos plásticos oriundos do pós-consumo, tendo como finalidade obter um material livre de impurezas e de contaminações. A lavagem acontece normalmente em tanques metálicos ou de alvenaria. Hoje, Dois Irmãos conseguiu colocar um tanque um tanque metálico. E porque aqui é o seguinte, pessoal, o polipropileno, tá? Tem alguns deles que vêm com carga. O que é uma carga? Eles colocam um aditivo no polipropileno para melhorar a resistência mecânica da peça. Essa carga faz que o polipropileno afunde na água. Então, o material que eles chamam atualmente de fundo de tanque, ele pode vir, passou um PVC pela triagem e tal, chegou até aqui, ele afundou. Passou um PET, chegou até aqui, afundou. Os polietilenos ficam no alto. A maior parte dos polipropilenos também, mas alguns deles com carga descem, tá? Então, também, assim, é bastante importante se a gente tivesse formas de coletar o fundo de tanque,
né? Se tem lá uma previsão, a gente fez uma mensuração lá em Dois Irmãos. O fundo de tanque, o plástico do fundo de tanque chega perto de 5 toneladas por mês de material. Plástico que fica no fundo do tanque. É bastante plástico, gente, que entra no processo. Tá? Então o tanque ele tem a lavagem é um processo fundamental. Ah, Alessandro, eu vi lá que o pessoal em tal lugar não usa lavagem. Aí tu tem que fazer algumas coisas anteriores para que esse material chegue mais limpo, né, para um moinho ou direto para o aglutinador. Então, por exemplo, a gente fez até uma brincadeira em comercialização, né, que era aquele vídeo do shopping. Vocês tinham que convencer um shopping a passar o material para vocês, a oferecer um trabalho. Um material de shopping, por exemplo, tu vai pegar um filme transparente que ele não é contaminado, esse material pode ir direto para um aglutinador. Tá? E aí muita gente ganhou dinheiro já fazendo isso. Hoje em dia, tá? O mercado não tá tão fácil. É porque tu precisa... Hoje em dia o shopping não te dá esse material. Hoje em dia tu compra esse material para fazer a aglutinação, tá? Até teve colegas nossos já que trabalhavam aglutinando, né? Tinham lá o aglutinador de noite para fazer trabalhos lá. Eu lembro do caso do Júnior em Dois Irmãos, que trabalhou na cooperativa. Ele tinha um aglutinador, ele trabalhava à noite por conta também. Certo? Então, ó, mais de perto. Aqui é importante, tá, pessoal? Esse aqui a gente chama sistema de arraste-aranha. Ele parece uma aranha, né? E isso aqui é para fazer que o material ele consiga chegar ao final do tanque. Certo? Então, tu pode fazer algumas variações nesse equipamento para você ter mais eficiência na hora de fazer a descontaminação. Tá? Tu tem algumas formas de trabalhar com isso. Ó, já aqui, ó, eu tenho esse aqui lá de Nova Hartz, Regina. Se tinha embaixo do moinho, se tinha um batedor. Esse batedor aqui, ele tinha a seguinte função, ele ficava próximo da água, tá? Próximo do nível da água. E aí o material que caía do moinho, ainda sujo, ele era batido contra a água e tal, e aqui acelerava, tá? O nosso processo de contaminação. Ó, olha só, o cara não participa do curso e ele quer fazer graça na câmera. Agora tu aparece, Alessandro Alves, vem dar um oi na turma aí. E aí, gurizada, como é que estamos? Tô só no bico aqui, escutando aqui por trás das cortinas. Para ver se eu tô falando certo, né? Para ver se eu não tô mentindo para os alunos. Como é que vocês estão aí, tudo bem? Tá tudo tranquilo. Tudo bem. Ó, não vem pedir diploma depois, tá? Certificado, tá? Eu tava pensando em pegar um, né, cara, na parceria. Tu tá fazendo a aula aí, né? Atrapalhar vocês aí. Obrigado, querido, valeu. Tudo bom, se cuidem aí. Valeu. Então, pessoal, assim, ó, é comum de se usar. Lá em Dois Irmãos, quando a gente comprou as máquinas para Braskem, do projeto da Braskem, eles preferiram não colocar, porque na época se tinha a possibilidade de moer PS. E o PS afundava na água, eles fizeram um sisteminha ali para pegar. Pode falar, Regina. Só para interromper um pouquinho, mas eu sempre quero te perguntar. A ráfia, ela também pode ser beneficiada? A ráfia pode, mas não nesse formato aqui. Porque tá. a ráfia, tem assim, ó, tem dois casos, tá? A gente pode pensar na ráfia, o saco que a gente vê de batata na feira, e a ráfia que é o bag, que o bag também é uma ráfia. Sim. Tá? O que a gente sabe, assim, ó, que para beneficiar a ráfia, tu precisa de máquinas com bastante motores bem fortes para dar conta de quebrar, de fazer a moagem do material. E assim, tu tem que ter um cuidado, porque a ráfia, ela se enfia do lado dos rotores e rapidamente ela suja o equipamento, ela traz algum problema, tá? Então é um equipamento totalmente diferente. Mas eu sempre queria te perguntar isso, porque ráfia é PP, né? É PP. E Santo Antônio, nossa, tem uma quantidade absurda, quase que mais filme. Na proporção. Não, aí se tem que pensar, de repente, em fazer uns testes com aglutinador e tal, ver qual é o produto que sai
no final, ver se ele é um produto que tem algum valor agregado. Tá? A princípio tem, tá? A princípio tem como fazer. Porque Mas ele é imagina, um produto diferente. é um material que, tipo, não agrega nada de valor. A gente tira por responsabilidade ambiental, né? Comprometimentos. Não, é um material, o valor dele agregado é muito pequeno. É. Mas aí é uma possibilidade de se olhar, né? Como a gente pode Eu tratar sempre a queria te ráfia. perguntar isso, porque agora eu me lembrei, porque vou interromper um pouquinho, mas aí eu esclareço minha dúvida. Não, justo. Essa lembrança é importante, tá? Mas se tem assim, ó, se tem grandes empresas que processam só ráfia, mas a ráfia que eles processam é a ráfia de bag. Imagina o bag começa a ficar velhinho lá, começa a ficar rasgado embaixo, os caras têm como processar esse material e reciclar ele. Tem empresas que só fazem isso, gente. E olha, a gente fica surpreso com a quantidade que se tem de ráfia para processar. Ó, aqui eu botei uma etapa a mais, que é a etapa de enxágue, tá? Pode que, por exemplo, como era o caso de Nova Hartz, o tanque lá era muito pequeno, então ele não tirava toda a sujeira que tinha no material. Então nós fizemos uma adaptação que o primeiro secador, ele além de poder ser um secador, ele podia ser uma máquina de enxágue, que também, borrifando água, acelerava o processo de lavagem, tá? Então, também se tem a possibilidade na parte de enxágue, né? Então, aqui tem um outro ponto importante, ó, também utilizado quando se usa para auxílio na limpeza de produtos químicos, como sabões, detergentes ou soda cáustica. Então, eu usei em produto químico, é importante que depois da lavagem se tenha um enxágue para exatamente tirar os resquícios desses produtos químicos que ficam, né, impregnados no produto. Tá bom? Enxágue já não é tão comum de ser usado, mas, né, se tem essa possibilidade, esse recurso, né, de utilização. E aqui está um sistema de secagem, pessoal. Aqui é o seguinte, quando eu estava escrevendo a minha dissertação, eu não achei, eu tinha a referência de uma empresa que sempre disse o seguinte, ó, as secadoras que são horizontais, como essa aqui, que é uma secadora antiga de Campo Bom, ela não está mais lá, né? Elas são para plástico rígido. E quando eu tenho a de cima, que é uma secadora inclinada, tá? Elas são mais específicas para plástico filme. Quando eu tenho esse formato aqui da secadora ser cilíndrica, ser circular, tá? Ela é mais específica para plástico rígido. E ela pode ser também uma secadora sextavada, que é o formato, né, de 6 lados, assim. Ali, o material ele fica mais tendo choques dentro da... Choques, quando eu digo, é batida, né? Eu tô lá fazendo com força centrífuga, tá girando um rotor. Ele não tem lâminas, mas ele tem pás. Esse material tá sendo colocado, ele tá fazendo... Vamos ver se eu consigo colocar no vídeo, assim, tá fazendo esse, né, esse movimento por dentro do secador. Então, ele começa também... Se ele é um sextavado, ele começa a bater nos cantos, ele começa a ficar mais perto de ser uma poeira, por causa do rígido. Então, por incrível que pareça, na época, não se tinha literatura dizendo isso. Eu só tinha a opinião e a experiência do pessoal que vendia máquinas, falando, não, esse secador específico para plástico rígido ou secador, né, inclinado para plástico flexível. O que fizeram, né? Então, aqui em Dois Irmãos, na época, nós escolhemos um híbrido, que era um formato cilíndrico. Deixa eu conseguir colocar lá. Aqui, ó, formato cilíndrico, mais inclinado, para a gente conseguir fazer os dois materiais, tanto rígido quanto flexível, tá? Então, essas questões de engenharia são interessantes de serem analisadas, né? Eu, hoje em dia, se fosse me perguntar assim, vou imaginar o seguinte, vou pegar a Roselândia lá, que tem um material a dar com pau, tá? Se colocar um processo desse, eu acho que tem fundamento um processo desses lá. E nós tendo dinheiro, é claro, né, eu colocaria uma linha assim, depois do tanque de lavagem, eu dividiria a linha em 2, eu colocaria secadores para fazer a moagem, a
a secagem do material rígido numa trilha, a do flexível na outra. Que eu acho que é possível de se fazer. Tá? Então, altera muito a qualidade do material depois da secagem, tá? Então, a gente encontra, às vezes, por exemplo, lá em Dois Irmãos, muitas vezes o material filme, quando vai chegar na aglutinação, ele tá úmido ainda. Vai pegar o floco na mão e tu nota que tem ainda a umidade da água no material. Né? Então, tu tem que deixar, de repente, alguns dias lá, né, fazendo a secagem natural. Então, aqui tem alguns conceitos de engenharia que poderiam ser considerados. Né? Então, aqui está lá o nosso processo de lavagem em Dois Irmãos. Aqui, ó. Essa aqui é a ET que foi colocada num projeto posterior lá. Custou R$440 mil. Caro, uma ET é cara. E na época eu era um que defendia muito a questão de, ao invés de fazer uma ET, de uma ET completa, nós ter lá o sisteminha de cascata para fazer né, conseguir tirar um pouco da sujeira dessa água, depois destinar o lodo, fazer um pagamento para destinação do lodo. Eu acho que se tornaria mais barato e tal. Mas aqui também é um fator que é importante ser estudado, a questão de ter uma ET. A ET, eu falo, é ETE, né? Estação de Tratamento de Efluente. Então, tu precisa ter um químico responsável, é um processo que exige alguma... Tem as suas exigências, né? Tem que ter o seu cuidado. Tá? Na época, a gente estava pensando em colocar... Acho que a Elizabeth vai lembrar. Eu estava pensando em colocar uma sopradora lá. E aí se vê uma exigência da prefeitura de se colocar uma ET completa. E na minha percepção, não era necessário. Tu podia fazer uma destinação do efluente, claro, pagando, ele entrava num custo e tal. Mas aí o custo da ET era muito maior. Mas, enfim, coisas da vida. Alessandra, eu me lembro que na época ali teve bastante gastos. Ali para montar. Para montar produto químico, era bastante coisa que tinha que botar ali. E aqui, então, pessoal, o sistema de lançamento, quando fala em aglutinação, vale ressaltar que o aglutinador ele é semelhante a um liquidificador. Tá? Mas só que ele não é coberto de água. Então, às vezes, por exemplo, o pessoal vai fazer um suco, coisa assim, tem água e tal. O aglutinador, ele não é coberto de água. Tá? Apesar que eu já vi um equipamento para processar a Tetra Pak, que ele é semelhante ao aglutinador e ele é coberto de água. Tipo um liquidificador de fato. Eles chamam Hydra Pulper, que é para separar o plástico do papel do Tetra Pak. Aqui é bem simples, tá? Esse também é o equipamento lá do IFSU que eu aprendi a mexer. Na adolescência, eu já trabalhava nesse equipamento aqui. E então ele é específico para processamento de plástico filme, né, flexível ou semi-rígido. Então, por exemplo, copinho de poliestireno. Dá para colocar aqui, dá para fazer algum trabalho com eles aqui, considerando que ele esteja, né, mais limpo. Bandejinha de padaria, tá? Pote de iogurte. Então, até assim, ó, eu vi esses tempos um negócio que eu não imaginava, assim. Eles usam aglutinador até para material rígido para fazer para auxiliar na secagem. Depois de secar o material, põe no aglutinador. E aí, pela ação, né, do aglutinador, que eu vou mostrar para vocês já, ele faz a secagem do material. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho lá os aglutinadores de Dois Irmãos. Tá? Esse que está aqui grandão, a gente conseguiu por um projeto da Ambev na época. E aqui eu tenho as lâminas do aglutinador. Hoje em dia se tem outras tecnologias, tá? Tem tecnologia de disco, ela é bastante eficiente também. E aqui eu tenho, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar. Peguei, tá ali, ó. Eu tenho as lâminas aqui, ó. Sumiu o meu rotor, tá lá em cima. Ó, eu tenho as lâminas ali, tá? Eu tenho lâminas que estão no rotor e lâminas fixas, até dá para ver aqui, ó.
Quando eu tiver aberto aqui, ó, dá para ver que tem lâminas fixas ali. Tá? Mesmo processo. Aí tu vai colocando o material dentro, ele vai aquecendo todo o tambor, né? É importante se tem a temperatura no tambor, tá? Para fazer o processo de aglutinação. E eu vou colocando durante a semana que vem alguns vídeos lá para vocês verem, tá? Se eu fosse colocar vídeo aqui, o meu computador ia ficar bem lento. Eu tenho alguns vídeos para mostrar para vocês. Então, uma coisa importante, Alessandro, a gente pode botar um aglutinador só? Pode, mas depende que tu tenha um material bem limpo. Consiga fazer uma limpeza dele, por exemplo, tirar durex, tirar algum adesivo, tá? O pessoal usa muito, por exemplo, adesivo para fazer uma identificação e tal. Grampo, clips, essas coisas assim, se tu conseguir tirar, melhor, né? Para não irem direto para esse processo aqui. Tá? Então, esse aqui é o nosso aglutinador. Até aqui tudo bem, pessoal? Beleza. E o sistema de peletização. Deixa eu só tossir aqui, só um pouquinho. Eu não sei quem gosta do inverno. Eu gostava do inverno antes, agora eu não suporto. Porque é tosse. Eu detesto. É horroroso, né? Tu pega tudo que pode pegar. A criança também sofre. Mas é que a minha filha até no último inverno se passou ilesa. Até agora também, né? Apesar que o inverno recém começou para nós, né? Então aqui, pessoal, eu tenho um sistema de extrusão. O que acontece? É comum que por exemplo, lá, uma empresa faça a parte de reciclagem mecânica que é mais, eu vou dizer, mais suja, que tem a lavagem, até o floco, depois entrega esse floco para outra empresa, tá? Eu trabalhei numa empresa lá nos anos 2000 que tinha toda uma parte que era com resíduo e tal para fazer lona. Então, o pessoal comprava polietilenol de baixo e tal para fazer lona, etc. E se tinha essa parte assim mais suja do processo. É possível, tá? Você tem então separado a empresa que faz até a parte ali de moagem e aglutinação, e depois você tem outra empresa que faz extrusão. Dois irmãos conseguiu, né, fazer as duas etapas juntos. A cooperativa lá em Ceilândia, a Recicle a Vida, de Ceilândia, Distrito Federal, até vocês, se não seguem no Instagram, eu sugiro que vocês sigam, tem uma liderança feminina muito, muito boa lá, que é a Mônica. Eles fazem esse processo também, os dois processos, né? Então, aqui em cima, eu tenho uma imagem de uma extrusora que eles chamam corte na cabeça, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que tem um monte de pellet rosinha aqui no tanque, né, para fazer para resfriar, né, o plástico. E aqui em Dois Irmãos eles usam o formato espaguete. E aí sai o fio lá e você puxa o fio mergulhado num tanque e ele é picotado no final do processo. Tá? Então, assim, por que podem me perguntar assim, tá, mas eu não posso usar o material moído de uma garrafa direto na sopradora? Você pode, tá? Mas aí o teu processo, as tuas temperaturas, o teu perfil de temperaturas é um pouco mais difícil de se controlar. Tá? Então, assim, o plástico ele é um material que ele é muito, assim, a temperatura influencia demais o processamento. E também uma coisa, a umidade também, ela influencia no processamento. Tá? Então, tu tem que ter esse cuidado, assim. Então, por estar muito quente, tem que ser logo resfriado. Então, aqui em Dois Irmãos, por exemplo, não tá assim, tá hoje, tá? Eles têm um outro tanque lá de resfriamento da extrusora. Eles usam esse processo fazendo o fio, mergulhando na água para fazer o resfriamento, para ele ficar aí pronto para ser picotado no final.
certo? E aqui, o objetivo desse processo é tu deixar, aí eu vou usar um termo técnico e vou tentar explicar para vocês, assim, que não fique chato também. Ele tem que ter uma granulometria homogênea. Isso quer dizer, o tamanho do grão, ele tem que ser muito parecido, para conseguir controlar melhor o processo depois na sopradora, na injetora ou na extrusora lá de balão, de fazer lona, fazer saco de lixo, etc. Tá? Então, esse é o fundamento principal da extrusora, da existência da extrusora no processo. Eu troco. Ok, até aqui tudo bem? A gente falou, então, só da reciclagem do polietileno e do polipropileno, tá? Vou falar um pouquinho da reciclagem do PET. Lembrando que nós temos lá nossas máquinas de PET, né, paradas há algum tempo em Novo Hamburgo, né? Então, assim, o processo do PET é bem parecido com o processo do polietileno, tá? Ele tem essas etapas aqui de moagem, lavagem, secagem e moagem novamente, tá? O PET, não sei se vocês sabem, se tem PET flexível, o PET também pode ser extrusado, tá? E ele é lâmina para embalagens de refil. Ele é uma das lâminas que se tem possíveis da embalagem de refil, tá? Então, se tem aí... Não é muito comum de a gente encontrar uma PET filme que a gente vai reciclar e tal, mas a gente encontra, sim, as garrafas de PET, etc. Mas ele pode ser também um filme, tá? Eu trabalhei já com laminação de plásticos e tal, e se tinha muito, por exemplo, para suco, esses sucos que a gente compra, assim, de tipo Tang, eu não sei se hoje em dia a embalagem do Tang tem PET, né? Mas se tinha os sucos, assim, de marcas menos conhecidas, né? Que a embalagem era PET e polietileno de baixo. Então, assim, se tu utilizava uma PET, um polietileno de baixa, grudava com adesivo e formava uma embalagem nova, né? Vamos falar um pouquinho do processo do PET aqui. Então, por exemplo, eu tenho a linha de PET, tá? Eu vou começar pelo número 1 aqui, ó. Eu tenho uma esteira, imagine que tu tem um monte de PET no chão, tá? Tem uma esteira, ele vai subir, tá? Para fazer uma primeira descontaminação, tá? Essa aqui, o número 2, ela é uma desrotuladora, ela tira o rótulo e a tampa. E aqui em número 3, eu tenho pessoas trabalhando, que aí assim, o desrotulador tirou o rótulo e a tampa, caiu aqui, e as pessoas que estão aqui vão tirando rótulo e tampa para não ficarem e tal no processo, tá? Para tirar uma boa parte ali. Por exemplo, uma PET não desrotulou direito, pode ser tirada e botada de volta, tá? O 4 já é uma esteira para subir para o primeiro moinho. Ó, tem um moinho aqui. Esse equipamento aqui, ele é uma lavadora, tá? Ele não é um tanque, ele é uma lavadora. Eu tenho 2 esteiras de descontaminação. Aqui eu tenho até 3, tá? Não precisa ter 3. Tá? Outra lavadora. Aqui uma lavadora já inclinada. Aqui ela está inclinada. Aqui ela está inclinada na 13. Na 14 ela está já reta, né? Como a gente tinha falado da questão das secadoras, né? Olha aqui, no final eu tenho um novo moinho. Deixa eu ver se o meu cursor sumiu lá. Tá, apareceu. E aqui eu tenho um segundo moinho. Então é importante ter 2 moinhos, porque aí eu consigo um tamanho de grânulo menor, tá? Eu posso ter assim, por exemplo, nesse moinho aqui, o primeiro, lá em Dois Irmãos eles usam muito esse artifício, tá? Eles têm uma peneira maior. Então, quer dizer, ele fica moendo um pouco e já desce, tá? Porque os buracos que eu tenho nessa peneira, eles são buracos maiores. Já nessa segundo moinho, com uma peneira de buracos menores, eu consigo ter ali um flake de um tamanho menor também. Certo? Então, essa linha de PET, ela é bem parecida. Na verdade, assim, esse é o projeto. Eu tirei esse slide do projeto que a gente tinha lá, do projeto da cadeia do PET, né? Ó, aqui tem uma outra visão da mesma etapa de PET lá, ó. Um pouquinho diferente só, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar lá o cursor. Aqui as pessoas trabalhariam nele, aqui, ó. Primeiro moinho. Aqui um lavador. Aqui um tanque de lavagem.
muda muito pouco, tá? E o PET, o PET ele é um material que ele é bastante sensível à água, então ele tem que ser muito bem secado. Isso tem um nome, eu não sei se eu botei ali, que é o nome, porque ele... da questão ser um plástico sensível à água, né? Então, lembrando também, o rótulo pode ser um rótulo de polietileno de baixa, um rótulo de PP, ele é separado no processo, ele não fica junto. Por isso que a gente não é obrigado a tirar o rótulo, né, na cooperativa. Mas tem cooperativas já que utilizam o furador de PET para tirar o ar de dentro. Tá? É um equipamento que agrega valor, certo? Aí tu tira o ar de dentro, tu consegue fazer uma prensagem melhor do teu PET. Tá? Mas aqui no nosso caso, então, a lavagem de PET, ela é uma etapa bastante importante, tá? Mas, a princípio, vamos lembrar o seguinte, tá? Quais são os produtos de PET que a gente tem na nossa cooperativa? O que a gente vende que é PET lá, pessoal? Nós é o PET resina, né? Que é ali as embalagens de óleo de cozinha. Esse é o importante. O PET cristal e o verde. Nosso PET são esses. E eu então, também queria saber por que tipo assim, a resina, a embalagem de óleo, né, de cozinha ali, que é a resina, então, ela não pode estar junto com o PET cristal, porque é por conta do óleo? É isso aí. Chegou no ponto que eu ia falar. Por causa o óleo, tá? Ele tem que ser eliminado na lavagem do PET com água quente. Então, assim, eu não lembro, eu acho que nosso equipamento lá, que da cadeia do PET, ele tinha toda alguns recursos para fazer água quente também. Porque assim, pessoal, refrigerante, tá? O PET verde e o PET transparente são a maioria de refrigerante. O que sobra ali é açúcar. Tá? É um resquício de quase nada. Então, assim, a lavagem da garrafa de refrigerante é muito... É importante, mas é pequena, tá? É uma importância pequena. Tu vai ter lá, por exemplo, a água mineral, muito menos. Mas aí a garrafa de óleo, sim. O óleo, ele precisa ser bem removido. Lembra que eu falei para vocês do PP lá atrás, né? Que o PP margarina, o ideal é tu fazer uma lavagem a quente dele também para tirar, de fato, todo o resíduo de margarina, de chimia, que fica no polipropileno, né? Aqui no caso também, tá? Então, a garrafa de óleo, o correto é tu usar água quente ou usar alguns produtos químicos para conseguir tirar, assim, bem esse resquício de produto, que também vai interferir depois na qualidade da tua ETE, né? O teu estação de efluente tem que eliminar esse resíduo na sequência, né? Eu tenho assim, pessoal, a gente participou da época, assim, da questão da PET, sabe que eu acho que foi uma questão meio de mercado, assim, que a gente não conseguiu entrar, teve vários fatores que a gente pode analisar, eu acho que não cabe na aula, mas é um processo que ele é interessante também, mas assim, ele precisa de material, tu precisa de demanda, né? Precisa de material, tá? Então, não é qualquer um que entra nisso, tá? Para reciclar PET. Reciclar, quando eu falo reciclar PET, é de chegar no flake, né? Já o polietileno e polipropileno eu acho mais fácil, assim. Eu acho que é um processo mais fácil. Até fazendo um outro comentário, mas foi no dia 10, nós estamos no dia 26, faz 15 dias. Eu tive lá na atividade da BPET, né? Então, que era sobre PET. E o pessoal fez uma fala assim, os empresários, né? Que um cara do Ministério do Meio Ambiente perguntou assim, o Eduardo, não lembro sobre o nome dele. Na opinião dos empresários, até onde o catador podia ir com a reciclagem do PET? E aí, tanto a BPET quanto os empresários falaram, não, o catador vai até o fardo, entrega o fardo e aí as indústrias processam. Aí o Bocão, né? O Bocão levantou a mão. Aí eu disse, olha, tá, eu concordo que o PET a gente ainda não tem experiência, mas em outros materiais a gente já conseguiu chegar até o pellet, né? Que é no caso do polietileno, né? Polietileno e polipropileno. A gente conseguiu chegar no pellet.
Então, nada nos impede de chegar também mais longe no mercado do PET. Tá? Mas é isso, assim. Para vocês verem que a gente tem algumas possibilidades também na PET, com certeza. Aqui a secagem, ó, o PET é um polímero sensível à água, então o processo de secagem dele tem que ser bem eficiente. Tá? A etapa de secagem é muito importante, a secagem do PET, pois se a umidade não for bem retirada, em altas temperaturas poderá ocorrer a degradação hidrolítica, né? Hidrolítica, chamada também de hidrólise, que é a quebra das cadeias por meio da ação das moléculas de água. Tá? Então, imagina só, se o material está úmido, ele vai entrar numa outra máquina que eu vou colocar a temperatura, essa água vai reagir com a cadeia polimérica do PET. Então, ela se torna problemática também se a gente não eliminar bem a umidade, né, do PET. O que vocês acham, pessoal? A nossa central, eu sei que assim... a gente já tem algumas experiências, né, com processamento de polietileno e polipropileno. Mas o que vocês, ao ver assim essa passagem por todos os processos que a gente tem na reciclagem mecânica, como você acha que a sua cooperativa, especialmente a sua cooperativa, se ela está pronta para processos diferentes, assim, para processo de agregação de valor? O que vocês acham? Agora eu abro a palavra para vocês, um pouquinho. É uma provocação, né? Um de cada vez, como dizia o professor Nelson. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que se estruturar melhor, tanto na coleta seletiva, né? Porque a gente passou isso em Nova Hartz, né? Quando tu falou ali que o tanque era pequeno, ele era pequeno porque o material era muito sujo, né, Ali? Lembra? E a outra, então eu acho que a gente tinha que melhorar a questão ali da coleta seletiva, né? Ter um material com menos orgânico, né? E também com arrumar uma forma assim de investir em equipamentos, que no caso de Nova Hartz, a gente parou por conta, né, um pouco do equipamento, que seria no momento ali o menos prejudicial, porque até daqui a pouco dava para investir alguma coisa, né? A própria cooperativa investir, mas a questão do tratamento ali, por exemplo, da água, lembra? A gente tinha água em abundância, mas não tinha como fazer o tratamento dela. Então, acho que a gente teria que precisaria de mais investimento para conseguir fazer isso. E um dos investimentos é a coleta seletiva. Nos nossos casos, né? Tratamento de água é um fator importante. Um fator bem importante mesmo. Alguém mais quer falar? Sem medo de ser feliz, gente. Aqui tem uma provocação que ela é importante, tá? Eu confesso que na época eu achava uma coisa e eu estava errado. Quando a Copa de Dois Irmãos começou a fazer a extrusão, que foi em 2014 para 2015, por aí, eu achei que eles estavam dando um tiro no pé. Tá? Depois se provou, né, que eles conseguiram virar o processo e tal. E conseguiram, né, também a agregação de valor interessante. Eu achava que a gente podia ir até o flake tranquilamente e deixar a extrusão ou para a rede depois, para a central de cooperativas, porque aí com bastante material e tal. Mas é importante, primeiro assim, na minha concepção, né, se ter essa separação. Faz primeiro até o flake, consolida o processo, consolida uma equipe, consolida o procedimento, tu tem uma exigência de qualidade, tá? Tu faz todo o beabá para conseguir ter um flake, um aglutinado de qualidade, e depois tu migra, tá? Tu começa a adotar um processo de extrusão, tá? Então isso é importante. O que eu noto? Aí eu não vou citar nomes, mas é mais de um estado que eu já soube disso, assim. O pessoal se emociona e compra extrusora junto.
Tá? Uma vez, isso faz alguns anos, aí eu posso falar, foi o pessoal da Bahia, assim, chegou para mim, do Senado, do Sebrae, não, nós temos um dinheiro assim, assim, assado para comprar os equipamentos de beneficiamento na Bahia, tu vai lá nos ajudar e tal. Aí eu fui ver os equipamentos, tinha até extrusora, 2 extrusoras, não era uma, era 2. Aí eu disse, gente, olha só, pé no freio, não façam isso ainda. O que eu faria? O que eu sempre aconselho assim, faz um pilotinho, tá? Eu tenho uma parceria com algumas indústrias e tal, que me entregam um material mais limpo. Põe um aglutinador, aglutina primeiro sozinho, assim, vende um material aglutinado, sabe? E aí vai experimentando, assim, vai indo, vai gradualmente vai agregando, né, etapas do processo de reciclagem mecânica. Era o que eu diria. Tá? Já vamos começar a encaminhar aqui, que eu sei que vocês estão cansados, é sexta, e vocês querem ver o jogo, né? Aqui a gente falou um pouco esses dias, né, sobre a reciclagem mecânica do plástico do PS expandido, tá? Então as peças são muito grandes, de pouco peso, dificuldade de comercialização. Tá, ali, ó, eu até achei uma referência, né, que se tem a possibilidade da dissolução no limoneno, tá? Que é encontrado em frutas cítricas para diminuir o volume. Isso aí foi de um artigo que eu encontrei, que se tinha um caminhão com esse limoneno, assim, ele ia até os lugares e fazia lá a dissolução, né, dissolvia, né, o isopor. Aqui outra tecnologia que vocês já ouviram falar também da madeira plástica, tá? Um cunhado meu trabalhou com madeira plástica lá em Taquara, numa empresa. Tem algumas empresas que fazem, né, a madeira plástica. Então, se tem um mito, tá? Ah, não, qualquer plástico vai ali, vai qualquer coisa, vai fralda e tal. Não é bem assim, tá? Você tem que ter um controle. Tá? O nosso querido PVC, por exemplo, ele tem que ser eliminado. A Tayla colocou a presença ali, tá? Pessoal, tá ali no chat. Não esqueçam de registrar a presença de vocês. Mas sim, a madeira plástica é uma opção. A Regina tinha comentado agora há pouco do plástico picotado, tá? Que a gente encontra nas fruteiras, assim, vai comprar verdura e tal. Então, esse plástico, ele era problemático, até porque o plástico filme em si, a gente sabe que é um material mais problemático. Ele sujo, ele demora para ser lavado, assim, ele precisa de muita água. Ele se enrola muito fácil nos rotores, ele é um material mais complicado mesmo de ser processado. E a Plástico Suzuki Distância Velha tentou, né, de fato, resolver esse problema da sua palha industrial com o processo de madeira plástica, que não é um processo de extrusão, é um processo chamado de intrusão. Tá? Também vou conseguir alguns vídeos para vocês olharem, que ele é um pouquinho diferenciado, assim, mas, em suma, assim, eu vejo com bons olhos. Né? Então, tem empresas aqui na nossa região que trabalham com esse material. Vocês podem ver aqui, ó, que faz, ó, o dormente do trem, banco, os decks de piscina, ó, isso aqui é para botar uma floreira, coisas bem legais, assim. Aqui alguma diferenciação, então, a diferença da madeira plástica para madeira natural, né? Então, por exemplo, ó, vou botar aqui, ó, verniz, tinta, a madeira natural precisa, a madeira plástica não. O empenamento, enquanto a madeira natural empena, a madeira plástica não empena. Claro, aqui assim tá meio comercial, tá, pessoal? Se eu não tiver uma boa compactação do plástico nessa madeira plástica, tá? Ele não que ele empene, mas que ele pode trazer fissuras e tal no futuro, sim. Resistência à umidade, a madeira natural tem uma resistência baixa, enquanto a madeira plástica alta. Resistência a intempéries, quer dizer, chuva, sol e tal. A madeira natural é baixa, a madeira plástica é alta. Até eu nunca ouvi falar se eles faziam alguma aditivação com anti-UV, por causa da questão do material estar no sol e tal. E a vida útil, enquanto a madeira natural, eu disse aqui que é curta, aqui é longa. Aqui eu tirei essa fonte de uma pesquisa da nossa Maxkin, tá? Que é uma empresa gaúcha que faz pesquisas na área do plástico. E, por fim, então, a reciclagem mecânica para plásticos oriundos das práticas industriais, eu tenho um processo bem mais
mais simplificado. Eu trabalhei em indústria do plástico, então muitas vezes a gente fazia assim, numa indústria que eu trabalhei, a gente fazia sacola, eles faziam o seguinte, você sabe que a sacola tem a alça, né? Então aquilo é um corte que se faz, e aquela sobra da alça, ela vai para um outro processo. Então, se nós tivéssemos um aglutinador, nós podíamos aglutinar lá mesmo na empresa e reaproveitar a alça da sacola no processo, colocando na mistura, etc., mesmo sem extrusar. Tá? Mas aqui, o que eu... Opa, mexi. O que eu tenho aqui simplesmente é o seguinte, pessoal, eu tenho um material que ele é limpo. A para industrial ele é limpo. Eu tento sempre deixar que ela não caia no chão, deixar numa estrutura metálica, etc. Então, só para não sujar. Então, eu posso ter um aglutinador ou um moinho. Quem trabalha com injeção, o Lino trabalha com injeção, de repente ele vai nos dizer que tem lá, na injetora, tu tem a possibilidade de tirar as rebarbas, mesmo com uma faquinha e tal, tirar as rebarbas, essa rebarba vai para o moinho, esse moinho já faz a moagem e ele volta para o processo, tá? Assim como no filme, quem faz sacola lá, tirar os bloquetes da alça da sacola, também devolver ela para o processo. Tá? Então, assim, ó, para nós, o Prof. Nelson deixou uma atividade, tá? Vocês têm que se atentar à atividade que ele deixou. Nós vamos deixar o final de semana, no máximo segunda-feira, o Moodle bem bonitinho para vocês se acharem. A disciplina está acabando. Então, junto com os colegas de cooperativa, juntar os últimos 3 meses de venda do Poletiano de alta, do baixo e do PP e fazer uma média de demanda. Vocês fizeram esse exercício lá em comercialização. É a mesma coisa. Pegar as quantidades de venda e fazer uma média, tá? E aí vocês vão postar, pode botar num único slide no PowerPoint. Quem tiver alguma dificuldade, eu posso ajudar vocês a fazerem, tá? E aí vocês vão postar numa atividade do Moodle, tá bom? Um único slide dizendo assim, a minha demanda de PP é tanto, de polietileno de alta é tanto, de polietileno de baixo é colorido é tanto, de polietileno de baixo é transparente é tanto. Bem simples, tá bom? E aí vocês vão ter a última etapa. Tá? Ia ser essa economia circular, tá? Então a gente está encerrando a disciplina de gestão da produção. Eu agradeço a atenção e a paciência de todos vocês, todos e todas. Tá? Fica aberto para perguntas, a gente pode fazer uma... Se você tiver alguma dúvida, por favor, não levem essa dúvida para o seu travesseiro. Tá aberto, pessoal. Quem quiser conversar e falar alguma coisa, fique à vontade. Pode encerrar a gravação, tá? Eu acho que tá de bom tamanho.